Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro A Gênese segundo o Espiritismo, um livro escrito por Allan Kardec pelos Espíritos e um livro traduzido por Guion. E hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre a seguinte pergunta: por que em João, na Bíblia, em João, capítulo 14 e 16, e em Mateus, capítulo 17, Jesus fala sobre um consolador, o Espírito de verdade, né? Que ele vai nos enviar, né? E que restabelecerá todas as coisas e que nos explicará todas as coisas também. Por que Jesus fala isso às pessoas, né? Ele diz: enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. O que Jesus quis dizer com isso, né? Restabelecer significa o quê? Você pegar uma coisa que está mal feita e refazer, né? E explicar tudo é o quê? Você pegar tudo aquilo que já foi dito e explicar, ou pegar tudo que não foi dito ainda e explicar, né? Que foi mal compreendido e explicar, né? Você pede para um professor: poxa, me explica isso aqui, porque você não entendeu. Então, vamos refletir sobre isso hoje. A gente está usando esse livro, né? E seguindo o texto, a gente tem o seguinte: sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões, caráter é o quê? Né? A moral, os princípios, né? O caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. Que tipo de ideia? Então você dá, né, uma ideia de Deus de uma certa forma, então isso vai mostrar qual é o caráter da sua religião. Se tem um caráter bom ou não. Então tudo depende do que você projeta a Deus, né? E aí vai dizer se a sua religião tem um caráter bom ou não. Bom, e aí, continuando. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, por crerem no mais ou menos contaminados das fraquezas e ninharias humanas. Então elas creem em Deus, né, que é um Deus contaminado, crerem no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas, por isso que ele é parcial, né? Ele não tem um julgamento imparcial, ele tem um julgamento parcial, é subjetivo, né? Então elas colocam características humanas em Deus. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Então esse é o caráter da doutrina de Jesus. Deus é imparcial, ele é soberanamente justo, soberanamente bom e soberanamente misericordioso. Jesus fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Quer dizer, não há salvação fora da caridade, tá? Dizendo assim: amai a Deus sobre todas as coisas e o vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Ok? E quem é que é o vosso próximo? São todas as pessoas que estão próximas a você. Ok? Independente se elas são da sua família ou não.
Independente se você concorda com elas ou não. Independente do sexo, da cor, da raça, da casta, da posição social ou não. Ok? Sobre esta crença, assentou ele, Jesus, o princípio da igualdade dos homens perante Deus e o da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Era possível? Será que as pessoas amavam o Deus que Moisés projetou? O Deus que Moisés, sobre o Deus que Moisés criou? Não. Só se podia temê-lo. Você tinha medo, porque senão você era castigado. A forma pela qual você interagia com Deus de Moisés era o medo. Eu tenho medo de você, Deus, porque você vai me castigar. Então eu tenho que fazer as coisas porque eu tenho medo de você. Se eu não fizer, você vai me castigar. Ok? A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo, cuja importância não foi compreendida suficientemente. E contrista dizê-lo, é também ponto de que mais a humanidade tem se afastado, que mais há desconhecido na interpretação dos seus ensinos. Então quer dizer que esse ponto sobre que a gente falou agora, né? Que da vida futura, da imortalidade da alma, esse ponto aí é que as pessoas não compreenderam e que elas vão se afastando cada vez mais, né? E aí que vem essa parte da nossa pergunta, né? Ele vai enviar o Consolador, o Espírito da Verdade. Entretanto, Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de Verdade. Quem é o Consolador? É o Espírito de Verdade, tá? Que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Isso está em João, capítulo 14, 16 e Mateus, capítulo 17, ok? Agora vamos explicar mais sobre isso. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, ele fala, muitas das coisas que vos digo ainda não compreendeis. E muitas outras seria dizer. Então ele não disse tudo que poderia dizer, tá? Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, por que ele não disse? É que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. E aí você pensa assim, mas por que eles não estavam ainda no estado de compreendê-las? Porque eles eram espiritualmente como crianças, né? A gente pode explicar tudo para as crianças? Não dá para explicar tudo para as crianças, porque elas não estão preparadas para aprender certas coisas ainda. Cada coisa a seu tempo, né? Então, espiritualmente, a nível de evolução de espírito, para você poder entender, a gente não estava preparado ainda. Então, tem que ser tudo a seu tempo. Bom, como Jesus próprio confessou como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Quem é? O Consolador, o Espírito de Verdade. Previra, pois, olha a previsão, que suas palavras não seriam bem interpretadas. As pessoas não saberiam interpretar. Apesar de ele ensinar por parábolas, e a parábola ser
a única coisa que os homens poderiam entender ainda seria mal interpretada, tá? Ele previu que os homens, né, se desviariam do seu ensino. Né? Ele fala para você fazer uma coisa e você vai lá e se desvia da coisa que ele falou para você fazer. Em suma, resumindo, que eles desfariam o que ele fez. Quer dizer, ele fez uma coisa boa e o homem foi lá e desfez aquela coisa boa que ele tinha feito. Uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas, né? Se ele fala assim, eu vou enviar o Espírito Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas. Isso significa que o homem desfez e ele vai restabelecer o que o homem desfez, né? Então, em suma, os homens desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Então tá aí, gente. Esse é o significado de toda essa frase que ele deixou pra gente. Vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito da Verdade. Por quê? Porque a minha doutrina, os meus ensinamentos estão incompletos, porque vocês não tinham ainda essa capacidade de entender tudo que vocês têm que entender para você poder, né, compreender toda a obra do meu Pai. E esse Espírito também vai restabelecer todas as coisas, porque vocês vão pegar o ensinamento que eu deixei e vão distorcer tudo. E aí esse Espírito vai voltar e vai refazer tudo que eu fiz, tá? E vai explicar tudo também, né? Ele vai falar, e vou lhes explicar a todas. Tá bom, gente? Ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.